Esse aqui é um policial militar, ele matou esse rapaz, que é um estudante de direito. Ele foi uma discussão numa balada, ele foi preso. A questão é que um ano antes, esse mesmo policial, em outra balada, teve uma confusão com outro rapaz e essa vítima também levou um tiro e sobreviveu e até hoje tem medo que o policial, que se chama Jonathan, volte, né? Então, resumo, é isso que eu falo da justiça, se ele se meteu numa briga, numa balada, atirou e feriu uma pessoa, né, numa tentativa de assassinato, se tivessem deixado ele preso, né, ele é um PM, a ficha dele na PM deve ter alguma observação. Não, deixaram ele solto. E ao deixá-lo solto, ele foi para outra balada para matar o estudante. E vai ser sempre assim. Se não houver punição, se ficar esse negócio de responder o processo em liberdade, numa discussão que o cara puxou uma arma e resolve a tiro, tá na cara que ele olha e diz assim, bom, já fiz a primeira, ninguém vai se meter mesmo comigo. Foi lá, matou o rapaz. Põe no Cidade. Com medo de represálias, o cozinheiro prefere não mostrar o rosto. Muito medo, viu? E um desespero danado. É ruim demais. Baleado no joelho após uma discussão em uma festa, o jovem ainda espera por justiça. Entre os suspeitos está o soldado Jonathan do Carmo, preso por envolvimento na morte do estudante de direito Cristiano Guimarães, ocorrida no último dia 8, na porta de uma boate em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. A tentativa de homicídio contra o cozinheiro aconteceu em dezembro de 2014, durante uma festa no Parque de Exposições da cidade de Barbacena, na zona da Mata Mineira. Tudo começou porque o militar teria pisado no pé da namorada da vítima. Os dois iniciaram uma discussão que se estendeu até a portaria do local do evento. Era para a briga ter terminado ali, na saída da festa. Mas o pior estava por vir. O cozinheiro conta que foi ameaçado. Eu saí da festa, ele me cercou, começou a bater bom comigo. Aí, indo pra minha casa, eu vi um carro preto passando do meu lado e me cercou, desceu 3 caras com uma arma na mão. Me cercou, falou comigo, hoje é dia de morrer, hoje eu vou te matar. Um inquérito policial foi instaurado, mas até hoje os policiais não teriam sido ouvidos. A família da vítima procurou o Ministério Público em Barbacena, pedindo que os culpados fossem punidos. Por causa da lesão no joelho, o cozinheiro perdeu o emprego. Ele teme que os responsáveis saiam impunes do crime. Se ele tivesse sido punido no dia que ele me deu o tiro, ele tinha matado o Cristiano hoje. Jonathan do Carmo continua preso pelo assassinato de Cristiano. Ele e o colega de batalhão, Jonas Matias. No dia do crime, os militares estavam de folga, vão responder por homicídio e devem ser submetidos a júri popular. O terceiro envolvido está com prisão decretada e já é considerado foragido. Os familiares do universitário ficaram sabendo do caso do cozinheiro que foi baleado em Barbacena e não se conformam com o fato do soldado ainda não ter sido punido pela tentativa de homicídio. O pai do jovem resolveu quebrar o silêncio. 2 brutamontes, covardes, que usou o nome de uma corporação para usufruir do benefício e achar que não vai nada acontecer com eles. Neste vídeo exclusivo, Cristiano aparece se divertindo com os amigos em outra casa noturna, horas antes de ser morto. A família que prepara um protesto acredita na justiça e promete lutar para que os culpados sejam mantidos presos até serem julgados. Eu acho que tem que ter um limite para essas pessoas que são as podres, né? As frutas podres dentro de um batalhão desse. Isso eu não vou aceitar, igual meu pai falou, eu não vou aceitar, eu vou até o final para que casos como o do meu irmão não aconteçam novamente e nós vamos até o final para que isso não aconteça mais com outras famílias. Você vai vendo nesse momento, nós estamos com imagens ao vivo do nosso comandante, um apoio exclusivo, minha filha, porque dá trabalho para fazer. Esta é a região de Osasco,
a região de Osasco, na Grande São Paulo. Uma família chega uma pessoa da família em casa e encontra um homem morto dentro da casa. Aí você pergunta, o homem era parente? Não, mas tinha alguma relação. Você vai vendo imagens ao vivo, um assassinato nesse momento na Grande São Paulo. Abre um pouquinho a lente, por favor. Abre um pouquinho para a gente poder ver melhor. Aí, ó, você vai vendo qual casa foi o nosso comandante Juan. Tem as informações, porque acabou de acontecer. Juan. Marcelo, exatamente. O chamado 190 da Polícia Militar acabou de acontecer. Essa viatura foi a primeira a chegar no local, outras estão a caminho, inclusive a Polícia Civil também talvez venha para o local. O fato, Marcelo, é que uma pessoa ligou para a Polícia Militar porque encontrou um corpo em casa, Marcelo. O problema é que ela conhecia essa pessoa, era o namorado da sua neta. A informação seria essa inicial. Você vê que agora os policiais vão pegando informações, já chamando outros policiais pelo rádio, e a gente vê que a casa, Marcelo, provavelmente é essa que está com a porta aberta. Então a avó teria ligado aí para a Polícia Militar porque o namorado da neta estaria morto, caído dentro da sala de casa, Marcelo. Ah, é? Quer dizer que então, agora eu estou aqui lendo aqui, a avó chegou em casa e encontrou o namorado da neta morto, é isso? Essa é a informação passada para o 190 da Polícia Militar, inclusive agora chega a primeira viatura que já está confirmando essa informação, Marcelo. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, se é que você sabe, e a neta está onde? Olha, Marcelo, a informação que a gente tem é que ela não estava com a avó no momento aí do chamado para a Polícia Militar, mas você vê que outras pessoas já estão agora aqui também na porta de casa. A gente não sabe se vieram para cá. Tudo isso acontece, Marcelo, inclusive na região de Osasco, na Grande São Paulo, região oeste. Marcelo. Olha, você vai vendo, né? O Juan chegou junto com a primeira viatura de polícia, há uma pessoa morta, a avó chega, né, e vê o namorado da neta morto. Nós não temos ainda nenhuma informação no sentido de que forma ele morreu, se a neta estava ali do lado, o que exatamente aconteceu. Nesse momento é o mais absoluto mistério. Você vê, só chegou uma viatura de polícia até agora e começa nesse momento esperar, inclusive perícia, para ver o que aconteceu. Não, deve ser um terror, né? Você entra na sua casa, esse horário, 6 horas da tarde, 5 e pouco, vindo na sexta-feira para descansar, e de repente você entra na sua casa, vê o namorado da neta morta. Eu fico imaginando o seguinte, a pessoa deve entrar em desespero pela cena e também para procurar a neta, que a essa altura a gente está esperando a informação da onde, quem é realmente, que é a confirmação de quem é ali o morto e fundamentalmente saber do vivo, né? Saber onde está a neta, se ela foi ferida ou se ela não estava em casa, se o rapaz estava sozinho, se estava sozinho, por que ele estava na casa e a forma pela qual ele morreu. Me dá a imagem da mulher, olha aqui, me mostra essa senhora que você está vendo. Ela tinha uma medida protetiva contra o ex-genro. O ex-genro estava ameaçando ela de morte a um ponto que ela chegou a mudar de cidade. E ela estava levando o netinho de 6 anos para a escola, quando de repente encostou um sujeito e sapecou ela de tiro. Ela morreu e agora a polícia acredita, né, que é o único suspeito. Me dá imagens do local, por favor. A polícia acredita, olha aí, ela estava indo, levando o netinho para a escola, quando então, o que ocorre? Ela é cercada, um cara começa a disparar e até agora não se sabe. Ela estava há 5 meses tentando escapar do ex-genro. Põe no Cidade.
A tranquilidade do bairro de Pirabeiraba, em Joinville, no norte do estado de Santa Catarina, foi quebrada nesta quinta-feira por conta de um assassinato que comoveu os moradores. Era por volta das 7 horas da manhã, quando Valdelis Bauman, de 52 anos, saía de carro aqui do prédio onde morava, como fazia todas as manhãs, para levar o neto na escola. A criança de 6 anos de idade estava no banco de trás do veículo. Quando o carro passou desse portão, o suspeito teria aparecido e efetuado o disparo. Ele seria um ex-genro da vítima. Valdelis morreu na hora. Segundo testemunhas, a gerente bancária morava aqui há pelo menos 5 meses. De acordo com algumas testemunhas, Valdelis, que era do Paraná, mudou para Joinville justamente para se proteger do ex-genro. Contra ele, a gerente bancária já tinha registrado o boletim de ameaça e também possuía uma medida protetiva. Ainda de acordo com a polícia, o neto que estava no carro teria dito que foi o papai que atirou na vovó. Depois de atirar, o suspeito fugiu por essa calçada. Ele teria passado correndo por um casal com uma arma ainda em punho. Essa câmera de segurança de um prédio vizinho gravou a ação. Nem a filha e nem o marido de Valdelis estavam em casa no momento do crime. Muito abalado, o esposo dela precisou ser amparado quando viu o corpo da mulher no chão. Pessoa super querida, super educada, nunca faltou assim. Super educada, é coisa assim que tu não consegue entender como é que pode acontecer isso com o ser humano. Ainda não foram divulgadas informações sobre a identidade do suspeito. E conforme a PM, ele ainda não foi localizado. E aí a questão central é como há, né, nesse momento, como há muita informação a respeito do ex-genro, essa é a questão central, é saber exatamente para onde caminha a investigação e a nossa Alisando Gato vai nos contar. Diga lá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Olha, Marcelo, as imagens das câmeras de segurança obtidas pela polícia, elas não são nítidas. Por isso, ainda não se sabe quem foi o autor desse crime. Mas a principal suspeita mais forte dos investigadores é de que o genro da vítima esteja, sim, envolvido nesse assassinato. Só não se sabe ainda de que maneira, se ele foi, de fato, o autor que disparou contra a mulher ou se ele teria mandado, né, então, pagado alguém para efetuar esse trabalho para ele. Agora, a polícia ainda não tem noção do paradeiro desse homem, Marcelo, nem mesmo consegue ouvi-lo para ele prestar esclarecimentos. Legal, obrigado, Alisando Gato. Me dá o comandante Juan nesse momento. Nesse momento vai seguindo, a polícia vai pegando informações sobre o homem que foi encontrado morto dentro de uma casa quando uma senhora chega, o morto é, na verdade, o homem que está lá morto, ele é o namorado da neta. É o namorado da neta e a avó chega, imagina o desespero para ela encontrar a neta. Eu tenho mais informações com o nosso comandante Juan. Marcelo, exatamente foi isso, foi passado para o 90 e confirmado depois pelos policiais que chegaram na casa. A informação que nós temos é que a qualquer momento a perícia deve ir para o local para explicar exatamente o que aconteceu, se foi um crime, se alguém invadiu a casa, se essa pessoa foi morta no interior dessa residência. O fato é que a avó chegava em casa e se deparou com o namorado da neta morto, caído no chão, Marcelo. Olha aí, você vai vendo as imagens, me dá o circuito, vamos, meu amor, você vai vendo. Olha que vai subir, vai ter um assalto lá no fim, a escada rolante, a câmera de segurança já mostra um homem fugindo e atirando, põe no Cidade. As imagens de uma das câmeras de segurança registraram a morte do vigilante. Ele aparece lá embaixo, parado. O assassino surge logo em seguida, passa pela vítima e ao ver que ela está distraída, atira. Rapidamente aparece o comparsa para pegar a arma do vigilante. A dupla foge. Repare que no momento da execução, um cliente do supermercado desce a escada rolante. Ele vê tudo. O vigilante Alex Januário Reis de Freitas, de 44 anos, trabalhava há 2 meses neste supermercado localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém.
Ele teve a arma roubada pelos criminosos que fugiram em uma moto. Segundo testemunhas, houve tumulto no supermercado na hora do tiroteio. Clientes e funcionários ainda tentaram prestar socorro ao vigilante que morreu na hora. A Polícia Civil e os peritos do IML fecharam o supermercado para fazer o levantamento do local do crime. De acordo com o delegado, a ação dos bandidos chama a atenção pelo fato de 2 homens terem invadido um supermercado lotado apenas para roubar a arma do vigilante, que não tinha inimigos. Segundo nós levantamos até o presente momento, o vigilante era pessoa de bons antecedentes, não tinha rixa, não tinha intriga com ninguém, era um homem trabalhador. A divisão de homicídios e equipes da Polícia Militar passaram a madrugada nas ruas em busca de informações sobre os acusados, que ainda não foram identificados. Vou te contar, hein? Tá com preguiça de trabalhar, é? É? Porque eu tô... Você tava onde? Tava no SBT, o teu negócio é na Record. Por isso demorou, né? Quer levar a bronca, né? Não? Tava com saudade? Muito ou mais ou menos? Muita? É. E deixa eu te fazer uma pergunta. E de Percival? Você não gosta de Percival, não? É mesmo? Por quê? Por quê? Não, pode... Não, mas conta pra mim por que você não gosta. Fica em pé e fala aí, pra eu saber. Só por isso? É? Porque você tem medo dele? É? É que ele, ele parece assombração? É que você é cachorro. Cachorro vê outra coisa que a gente não vê, né? É muito medo que você tem de Percival? É? E deixa eu te falar. E do assalto lá, você tem? Você quer ir no assalto? Não, você tem que ir lá resolver. Você vai ser um investigador agora, do Cidade Alerta. Quer? Não? Então senta. Senta. Que eu vou te mostrar. É um sujeito que foi preso. Ele foi preso num assalto, negócio de matou um sujeito num assalto, briga de gangue. Você quer ir lá? Hein? Falava. É, não quer ir. Tá com medo? Tá... Tem medo. Barra Funda tem medo. Então põe no Cidade. Geison Henrique dos Santos Torres, de 24 anos, é acusado de participar de um assassinato dentro de um supermercado. Veja que um homem tenta correr, mas é atingido pelas costas e cai com o rosto no chão. Geison seria o rapaz de camisa escura. Ele ainda faz outros disparos com a vítima já ferida. Um outro jovem que também estava na cena deu o último tiro. O jovem que fez o último disparo é Jackson Lucas Ferreira de Souza, de 18 anos. Ele foi preso logo após o homicídio. A vítima era Nilson Alves Ribeiro, de 31 anos, e a morte ocorreu devido a uma disputa entre gangues rivais. A prisão de Geison foi gravada pelas câmeras de segurança de um posto de combustíveis. Preste atenção no alto do vídeo. Um carro prata estaciona para abastecer. Em seguida, um utilitário branco também para bem próximo. Um agente já desce armado. Todos os ocupantes do veículo são obrigados a deitarem no chão. Geison estava com mais 3 homens e tentava fugir para o Distrito Federal. Geison é considerado perigoso e já era procurado pela polícia de Formosa desde março.